Você já se sentiu totalmente perdido, como se nada ao seu redor fizesse sentido? Já olhou para sua vida e pensou que não havia mais saída? Foi exatamente assim que eu me senti. Desacreditado, sem esperança e sem saber qual seria o próximo passo. Mas então, em meio ao caos, eu fiz algo simples, porém poderoso. Declarei uma única frase, e, de repente, o impossível começou a acontecer. E não estou falando de um truque de mágica. Falo da lei da atração, uma força invisível, mas poderosa, que começa a agir no momento em que você decide acreditar. Eu declarei algo do fundo da alma, algo tão forte que não poderia mais ser ignorado. E a resposta veio de forma surpreendente. Se você está em busca de mudanças reais, prepare-se. O que vou te contar vai transformar a sua visão sobre o poder da mente, da fé e do universo. Continue lendo e descubra como a minha única declaração fez Deus se mover em minha direção. Eu estava no fundo do poço, sem fé, desacreditado de tudo. Até que eu ousei declarar uma única frase que mudou meu destino. Você já se sentiu num ponto em que nada mais parece fazer sentido? Foi assim com ele, sem chão, sem rumo, só o silêncio da própria mente ecoando dúvidas. Mas foi nesse vazio que surgiu uma fagulha. Com a alma rasgada, ele lançou uma frase para o universo, sem técnica, sem fórmula, só com verdade. E ali, sem saber, ele ativou a lei da atração. Não como mágica, mas como um grito que o universo não teve coragem de ignorar. A maioria pensa que precisa de grandes ações para mudar tudo, mas às vezes é só uma frase. Uma declaração simples, como "Eu mereço viver uma vida diferente", dita com o coração quente, já é o suficiente para movimentar coisas invisíveis. É como se o universo estivesse esperando só isso para agir. Foi o que aconteceu com ele. Do fundo do poço, ele jogou uma única verdade ao ar, e essa verdade explodiu como dinamite. Ali começou a virada. E olha que interessante, ele não estava rodeado de luz, anjos, nem sinais. Estava rodeado de contas, abandono e pensamentos ruins. Mas mesmo nesse cenário, algo nele decidiu falar. E quando ele falou, foi como se acendesse a primeira vela em meio à escuridão total. A lei da atração não depende de ambiente ideal, ela depende de intenção. E é aqui que muitos erram. Esperam que tudo esteja perfeito para declarar algo, quando na verdade é no caos que se cria o milagre. E aí entra a próxima parte dessa jornada. Não foi mágica, foi fé, foi foco, foi a vibração certa. E tudo começou com uma decisão. Tem gente que escuta a lei da atração e já imagina uma varinha mágica, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Não basta só pensar positivo e esperar que o universo entregue tudo num pacotinho com laço dourado. Ele aprendeu isso na marra. O que mudou sua realidade não foi sorte, foi a escolha firme de mudar. E manter essa escolha vibrando dentro dele, todos os dias, mesmo quando tudo ainda parecia igual. Imagina alguém acordando num quarto frio, sem dinheiro e com contas acumuladas. Mas mesmo assim, ele levantava, arrumava a cama, agradecia e dizia: "Hoje, o melhor está vindo." Isso é fé com ação. A vibração certa começa com pequenos hábitos, não com milagres instantâneos. Ler algo que eleva a mente, como o Segredo da Rhonda Byrne ou O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ajudou ele a manter o foco onde precisava. Foi nessa frequência que o mundo ao redor começou a se mover. E o mais curioso? Essa decisão de se alinhar com o que ele queria, e não com o que ele via, criou um efeito dominó. Primeiro mudou a mente, depois mudou a rotina, e por fim, mudou a realidade. A lei da atração não atende pedidos vazios. Ela responde à coerência entre o que você pensa, sente e faz. E foi essa coerência, quase teimosa, que começou a desenhar novos caminhos. Caminhos que, aos poucos, revelariam uma verdade ainda mais poderosa. Eu descobri que o universo não ignora quem fala com o coração em chamas.
Tem declarações que não saem só da boca, elas explodem do peito. E quando isso acontece, meu amigo, o universo para ouvir. Ele descobriu isso num daqueles dias pesados, em que a alma parece carregada de chumbo. Mas naquela hora, ele falou. Com lágrimas nos olhos, sem script, sem ensaio. Apenas falou o que precisava, com a alma pegando fogo. E a lei da atração, como uma antena sensível, captou cada palavra vibrando. Talvez você já tenha sentido isso. Diz algo tão verdadeiro que até o ar ao seu redor parece mais denso. É como se o tempo parasse por um segundo. Aquele dia foi assim, quando ele declarou com toda a emoção do mundo que merecia uma vida nova, sentiu algo diferente no ar. Não era visível, mas era real. Era como se Deus dissesse: agora sim, eu ouvi você. É esse tipo de entrega emocional que a lei da atração entende, porque ela não escuta palavras, ela escuta intenção. E olha só, não precisa ser um discurso bonito ou espiritualizado. Pode ser um grito no chuveiro, uma oração sussurrada, no ônibus, ou um desabafo olhando para o teto às 3 da manhã. O que importa é a chama, aquele calor interno que queima as dúvidas e faz nascer a coragem. Ele descobriu que essa entrega sincera tem um poder maior do que 1000 visualizações de metas no papel. E foi essa entrega que, sem ele perceber, abriu o caminho para uma mudança ainda mais radical. Eu não tinha provas de que ia dar certo, mas agi como se já tivesse vencido. Essa é a virada de chave que separa quem deseja de quem conquista. Agir como se já fosse realidade. E não é fingimento, não. É fé em movimento. Ele ainda estava cercado de contas e silêncio, mas começou a andar como quem tinha vencido, a falar como quem já estava vivendo a resposta daquilo que declarou. A lei da atração não responde à dúvida, ela responde à certeza antecipada. Sabe, o que ele fez? Começou a se vestir melhor, mesmo sem motivo. Criou uma rotina matinal com afirmações como: eu sou próspero, minha vida está mudando agora. Agia como quem já tinha o que pediu. E isso mudou tudo. Até o olhar dele no espelho era outro. As pessoas começaram a notar. Não sabiam por quê, mas sentiam que algo nele estava diferente. A vibração mudou, e quando a vibração muda, a realidade começa a acompanhar. Um exemplo prático. Se você quer um novo emprego, comece hoje a se comportar como quem já está empregado. Estude mais. Organize seus horários. Imagine como seria sua rotina. Isso não é ilusão, é alinhamento. A lei da atração reconhece essa atitude como um pedido claro e firme. Foi isso que ele fez. Deu passos com fé, mesmo sem chão visível. E cada passo, mesmo no escuro, levou ele mais perto de um ponto de virada. Quando você para de esperar dos outros e começa a declarar para si mesmo, o jogo muda. Durante muito tempo, ele buscou validação. Queria ouvir um "vai dar certo" de alguém, uma mão estendida, um sinal claro. Mas nada vinha. Até que ele entendeu. A maior declaração não é a que os outros fazem sobre você. É a que você faz sobre si mesmo. Quando ele parou de esperar por reforço externo e começou a declarar seu valor de forma convicta, a lei da atração começou a trabalhar de verdade. É curioso como, às vezes, esperamos alguém nos enxergar, quando, na verdade, o que falta é a gente se enxergar primeiro. Ele se olhou no espelho e disse: eu sou suficiente, eu tenho valor. Repetiu isso todos os dias, mesmo com a voz tremendo. E algo começou a mudar. Não fora dele, mas dentro. E quando a mudança acontece dentro, o universo reorganiza o lado de fora. As oportunidades começaram a surgir do nada. Mas não era mágica, era coerência energética. Se você está esperando aprovação, pare agora. Ninguém pode declarar seu destino por você. Faça isso em voz alta. Escreva no espelho, no papel de parede do celular, no diário. Eu sou capaz. Minha vida está em ascensão. Eu sou o milagre que estava esperando. Essas declarações, sinceras e contínuas, foram o combustível dele. E mal sabia ele,
O motor que estava ligando ia levá-lo para um lugar onde a voz não era mais um sussurro. Era um grito cheio de poder. A lei da atração só funciona quando você se atreve a usar a voz da alma. Existe uma diferença gritante entre falar por falar e declarar com a alma. Palavras vazias não movem nenhuma folha no chão. Mas quando ele aprendeu a falar com emoção crua, com verdade exposta, com fé suando pelos poros, aí sim, o céu começou a se mexer. A lei da atração não responde à pose, ela responde à autenticidade. E quando a declaração vem com sentimento de urgência, dor e esperança ao mesmo tempo, algo se desbloqueia. Lembra daquelas vezes em que ele tentou repetir afirmações que leu na internet? Sou rico, tenho sucesso, sou luz. Nada mudava. Sabe por quê? Porque era só eco sem emoção. Mas no dia em que ele falou com a alma, dizendo, eu não aceito mais viver assim, com lágrimas nos olhos e o peito pulsando, ali tudo mudou. Foi cru, foi imperfeito, mas foi verdadeiro. E o universo, como um radar emocional, entendeu o recado. Se você quer que a lei da atração funcione para você, pare de copiar frases bonitas que não representam sua verdade. Em vez disso, declare o que dói, o que pulsa, o que grita dentro de você. Diga, chega. A partir de agora, minha vida muda. Diga como quem suplica, como quem exige. Faça isso no carro, no banho, em oração. Não importa onde, importa como. Porque a alma, quando fala alto, arrasta até o impossível. E foi isso que começou a acontecer com ele. Não importa se você está desacreditado. Deus só precisa de uma faísca para acender a explosão. Ele já tinha perdido tudo, menos uma coisa: a capacidade de declarar. E, meu amigo, foi isso que salvou tudo. A vida estava no modo cinza, sem emoção, sem cor. Mas uma faísca bastou. Uma única frase, dita no meio do caos, com mais dor do que esperança, acendeu algo maior. A lei da atração não exige força, exige entrega. E foi na fraqueza que ele liberou a energia que faltava para o milagre acontecer. É como jogar uma pedra num lago parado. A primeira ondinha parece pequena, mas logo tudo se movimenta. Foi isso que aquela declaração fez. Ele não sabia se seria ouvido, mas mesmo assim falou: Deus, me mostra que ainda tem algo para mim. Simples, direto, rasgado. E o que voltou para ele depois disso foi surpreendente. Uma ligação, uma ideia inesperada, uma solução. E foi aí que ele viu que, às vezes, o céu só precisa de um sussurro para mandar o trovão. Talvez você esteja aí pensando que precisa estar forte para declarar algo com poder. Nada disso. A força, na verdade, está na vulnerabilidade, na coragem de dizer: eu não sei mais o que fazer, mas eu confio. Foi assim que ele começou a subir, passo por passo. A lei da atração entrou em ação porque ele, mesmo desacreditado, teve coragem de declarar no escuro. E mal sabia ele que o que viria depois dessa frase seria tão intenso que mudaria até sua visão de realidade. Eu entendi que a realidade não é fixa. Ela responde ao que você declara com coragem. Durante muito tempo, ele acreditou que o mundo era o que era, e ponto. Que realidade era uma rocha dura, imutável. Mas quando começou a declarar com coragem, viu uma coisa que ninguém tinha contado. A realidade é moldável. Ela responde à intenção com atitude. A lei da atração é como argila. Quanto mais firme a mão que molda, mais clara fica a forma. E foi com declarações corajosas que ele começou a esculpir um novo cenário. Ele passou a falar o que queria, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Minha realidade está mudando. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. E antes que alguém diga que isso é ilusão, não é. Ilusão é acreditar que nada muda. Coragem é afirmar, todo dia, o que ainda não se vê, mas se sente. Aos poucos, novas oportunidades começaram a aparecer. Uma proposta, um convite, uma ideia salvadora.
A realidade começou a obedecer à voz de comando dele. Você quer mudar sua realidade? Então, declare como quem tem autoridade sobre ela. Faça isso todos os dias. Não só com palavras, mas com postura, com decisões. Crie um quadro de visualização. Leia histórias de pessoas que mudaram tudo, como o próprio Napoleon Hill ensina, e declare a sua também. A lei da atração não precisa de um cenário ideal, só precisa de uma decisão corajosa. Quando ele entendeu isso, se preparou para ver o impossível se materializar, diante dos próprios olhos. Se você quer ver Deus te surpreender, declare como quem já recebeu. Esse é o segredo que transformou minha vida. Você já se imaginou recebendo algo tão grandioso, mas tão certo, que nem precisaria de provas ou confirmações? Ele aprendeu que a chave da transformação estava em declarar com certeza, como se já tivesse recebido. Não esperar o mundo mudar para depois fazer as declarações, mas sim, fazer as declarações como se o mundo já tivesse mudado. A lei da atração é pura confiança, e confiança não espera, ela age. Ele começou a viver a gratidão antes, mesmo de ver os resultados. O segredo não está em esperar o reconhecimento dos outros, mas em se reconhecer primeiro. Ele começou a agradecer, mesmo antes de receber, como quem já sabe que a bênção está a caminho. Obrigado, Deus, por tudo o que está por vir. Essa simples declaração transformou sua energia. Ele não pediu, ele assumiu, com a autoridade de quem já recebeu. E foi nesse estado de alma que as portas se abriram, como um presente, inesperado, mas já merecido. A próxima vez que você fizer uma oração ou uma declaração, faça com essa confiança. Não espere as provas, não espere as circunstâncias. Apenas declare com a certeza de quem já sabe o que é seu por direito divino. Quando ele fez isso, o que aconteceu foi impressionante. O universo respondeu, porque ele falou com a alma e se alinhou com o que já estava reservado para ele. A lei da atração não espera que você prove seu valor. Ela só espera que você declare com fé. E foi assim que o milagre dele aconteceu. A chave para transformar sua vida está no momento exato em que você decide parar de esperar. A maior armadilha que você pode cair é a de ficar esperando que as coisas aconteçam, esperando que alguém mude sua vida ou que as circunstâncias perfeitas apareçam. Ele aprendeu isso da maneira mais difícil. Durante muito tempo, ele ficou à espera de um milagre externo, de um sinal, de um empurrãozinho. Mas o que realmente aconteceu foi que o momento de transformação veio quando ele decidiu parar de esperar. A verdadeira chave estava na ação, na decisão de dar o primeiro passo sem ter a garantia de que daria certo. Isso não significa agir sem planejamento, mas agir com confiança de que o que você precisa já está em movimento. No instante em que ele parou de esperar e passou a declarar o que queria, como se já fosse realidade, as coisas começaram a acontecer. A lei da atração não funciona quando você está em uma postura passiva, aguardando um milagre. Ela começa a agir quando você decide se alinhar com o que deseja, tomando as rédeas da sua própria vida. E essa chave, essa virada de jogo, foi a que ele mais demorou para entender. Não importa o que os outros façam ou o que o mundo pareça mostrar. O que realmente importa é o momento em que você declara com toda a sua força, sua alma e sua crença, que a transformação já começou. Esse é o ponto de partida para tudo o que você deseja alcançar. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai declarar para a sua vida hoje? Está pronto para parar de esperar e começar a agir com a certeza de que o que você deseja já é seu? Se a resposta for sim, então eu te desafio a dar o primeiro passo. Declare com coragem, com fé, com alma. A mudança começa com uma palavra, uma decisão e um salto de confiança. Se você se sente pronto para fazer isso, compartilhe nos comentários. Qual será a sua primeira grande declaração? E mais, quer continuar essa jornada de transformação? Então, inscreva-se no canal,
Ative as notificações e venha aprender mais sobre como usar a lei da atração para criar a vida que você sempre sonhou. A sua próxima transformação começa agora.